Cris falando e vamos começar. No vídeo de hoje vamos falar sobre os Saiyajins e as suas transformações. Como todo mundo viu, eles andam se transformando muito rápido, né? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre a evolução dos Saiyajins, com a própria resposta do autor Akira Toriyama. Mas não terminou por aí o vídeo, porque nós também vamos falar sobre a Kali e o Broly. Qual dos dois Saiyajins seria mais poderoso? Já vai deixando a sua opinião aí nos comentários juntamente com o seu like. E também não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo. Dado todo o recado, se delonga direto à evolução. Então galera, antes da gente começar a falar da evolução dos Saiyajins, nada melhor que a gente começar a falar do Broly, o Saiyajin que tanto amamos. Lembrando que ele apareceu no filme Dragon Ball Z, o poder invencível. E alguns pontos que nós temos que ressaltar aqui é o seguinte: ele não é o Saiyajin lendário, e sim a sua transformação é lendária, como é descrito no guia oficial de Dragon Ball. É dito que a transformação do Broly é uma coisa única, por isso que ela acaba se tornando lendária. Mas como nós vimos, essa transformação lendária acabou sendo canônica, porque ela acabou aparecendo no anime de Dragon Ball Super com a Kali. Já já nós vamos falar sobre ela. Mas o que acontece, galera? As façanhas do Broly acontecem desde quando ele era um bebê. Ele tinha exatamente 10.000 de poder de luta, comparado com apenas 2.000 de Goku. Lembrando que os dois nasceram no mesmo dia. O filho de Paragas reserva pra gente uma boa surpresa. Acaba de nascer e já possui 10.000 Ki de poder de luta. O filho de Bardak tem só 2.000 Ki, mas chora com muito mais força que o filho de Paragas. O que tem nome de Kakaroto parece que tem mais fibra que o outro garoto. O Broly, tendo um poder tão grandioso, ele acaba se tornando uma ameaça para o próprio Rei Vegeta e o seu planeta. Então o Rei Vegeta não iria deixar barato. Ele ataca o pai de Broly, e é aí que vem uma das cenas mais fortes do filme. Ele pediu para que seus soldados matassem o Broly quando ele ainda era um bebê. Então ele toma facadas e é jogado com seu pai em outro planeta. Assim eles iriam morrer aos poucos. Mas não terminou por aí. Esse planeta acaba explodindo. E o Broly, mesmo muito ferido, ele acaba criando uma barreira e salva ele e o seu pai. Então o Broly poderia crescer normalmente se não fosse a sua personalidade de um psicopata irracional. Então conforme o Broly ia crescendo, mais poderoso ele ficava. E assim o seu pai Paragas não conseguia controlar ele de maneira alguma. Então ele acaba criando um aparelho, e com esse aparelho ele poderia controlar os poderes de Broly. Então em um certo momento na história do Broly, o seu pai Paragas não consegue controlá-lo. Então ele acaba lutando contra Goku, Trunks, Gohan, Vegeta e até mesmo o Piccolo. Nenhum dos guerreiros Saiyajins conseguiam confrontar o poder invencível de Broly. O poder dele era algo tão grandioso que ele destruía planetas facilmente com simples ataques. Mas o fim do Broly ia chegar a qualquer momento, então Goku conseguiu reunir energia de seus amigos e aproveita para atingir o abdômen de Broly. O Ki de Broly começou a sair por todo o seu corpo, e a partir desse impacto, o lendário Super Saiyajin foi destruído. Agora galera, vamos falar um pouco sobre a Kali, um Saiyajin do sexto universo, que foi criado pela Toei Animation após saber da imensidão da fama de Broly. Então foi perguntado para Akira se ele curtiu a ideia, ele acabou curtindo, e assim ela foi introduzida no anime. Lembrando que a sua primeira transformação aconteceu lá no planeta Sadala, no sexto universo, quando ela estava se sentindo uma irmãzinha inútil. Então ela acaba se transformando pela primeira vez na sua forma lendária, Berserk, e assim deu um pau em Kaiba, mas não terminou por aí, porque as suas melhores façanhas aconteceu no Torneio do Poder, após ela surrar o Super Saiyajin 2 de Goku, mas não terminou por aí.
depois ela conseguiu lutar contra o Super Saiyajin Blue. Ela deu um pau, né? Mas cá entre nós, o Goku, como ele mesmo disse, ele iria liberar um pouquinho mais de poder, mas não tira o fator que ela conseguiu lutar contra um Super Saiyajin Blue, já mostrando o nível de poder. Se vocês quiserem fazer uma comparação de poder entre Kali e Broly, é muito fácil. Naquele tempo que se passou o filme de Broly, não existia Super Saiyajin 2. Ele acabou sendo derrotado por um Super Saiyajin 1. Já a Kali conseguiu derrotar um Super Saiyajin 2. Então fica meio fácil, né, saber quem é mais poderoso. Mas não terminou por aí. Ela também conseguiu controlar todo o seu poder. E como a própria Vatos e o Whis acabou falando, ela controlando o seu poder, ela ficou ainda mais poderosa. Então esses dois Saiyajins que nós falamos são os dois Saiyajins com as transformações lendárias. Mas agora nós vamos falar como a Kali se transformou tão rápido, Caulifla, como esses Saiyajins se transformaram tão rápido. Nem mesmo o Goten e o Trunks escapam dessa evolução. Nós vamos falar sobre isso agora. Galera, o que acontece? Agora nós vamos falar sobre a entrevista que o Akira Toriyama deu para a revista Psycho Jump. Sim, aquela mesma entrevista que ele acabou falando sobre a origem de Yamoshi. O que acontece? Nessa entrevista ele falou um monte de coisas, e no meio delas ele também falou sobre a evolução dos Saiyajins, e isso tudo tem a ver com uma tal de células S. Exatamente, calma que vocês vão entender tudo agora, porque foi perguntado o seguinte para o Akira Toriyama: como aumentar as células S para se tornar um Super Saiyajin? Então Akira Toriyama acabou respondendo o seguinte: ter um espírito gentil é a melhor forma de aumentar as células S, mas a maioria dos Saiyajins tem problemas com isso, o que creio que seja o porquê nenhum Super Saiyajin apareceu depois de tanto tempo, se tornando essas coisas sobre a lenda. Nesse momento, Akira Toriyama obviamente estava falando de Goku, porque o Goku foi o primeiro Saiyajin a ter a transformação do Super Saiyajin, e demorou muito tempo depois. O planeta Sadala foi destruído, aí surgiu o planeta Saiyajin, e depois o Goku cresceu e depois ele se transformou, e essas coisas acabaram se tornando uma lenda. Então Akira Toriyama continua sua resposta dizendo o seguinte: porém, não é possível alcançar a quantidade necessária de células S para se tornar um Super Saiyajin simplesmente tendo um espírito gentil, de modo que uma certa quantidade de poder de batalha é realmente necessária. Vendo por esse ângulo, fica fácil entender porque foi fácil para Goku se transformar em um Super Saiyajin. Se o próprio Akira Toriyama está falando que o Goku se transformou facilmente em um Super Saiyajin, quem somos nós para debater, não é verdade? Mas se a gente colocar assim na balança, o Goku se transformou pela primeira vez em um Super Saiyajin, lutando também pela primeira vez com um guerreiro de alto nível. Muita coincidência? Não sei não, hein, galera, literalmente não foi algo tão difícil assim para o Goku. E outra coisa aqui que nós temos que prestar muita atenção, o Akira Toriyama falou o seguinte: não precisa ter apenas um coração gentil, tem que ter uma grande quantidade de nível de poder, tomando em vista que isso serviu para o próprio Vegeta. Quando ele se transformou em um Super Saiyajin, ele ainda não era um cara gentil, ele não era ainda do bem. Então, para se transformar em um Super Saiyajin, precisa ter duas coisas: um coração gentil, se você não tem, pelo menos tenha bastante nível de poder. Beleza? Mas agora que vem a bomba, agora que vem um choque geral, porque foi perguntado o seguinte para o Akira Toriyama sobre o Goten: ele conseguiu facilmente se transformar em um Super Saiyajin por herdar muitas células S? Então Akira Toriyama acaba respondendo o seguinte: a razão pela qual os filhos de Goku e Vegeta poderem alcançar o Super Saiyajin com tanta facilidade é porque provavelmente eles herdaram as células S de seus pais e terem sido criados na Terra, um ambiente mais calmo e gentil que o planeta Vegeta, também pode ser um fator. O que acontece? A razão também da Caulifla, o Kaiba e Kali ter se transformado em um Super Saiyajin com tanta facilidade, aí está a resposta. Quem não viu o episódio onde o Kaiba falou que o planeta Sadala não é um planeta do mal, e sim eles são um planeta do bem, isso acaba facilitando eles terem alcançado o Super Saiyajin com muita facilidade. Aí está a resposta.
Então galera, esse foi o vídeo. Nós falamos sobre a façanha que o Broly teve no seu filme O Poder Invencível e também falamos sobre a Kali. E é claro que também nós não deixamos de falar sobre a evolução dos Saiyajins, porque a Kali se transformou tão rápido, o Caulifla, tudo por conta de um bom ambiente e também por causa das células S. Então galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante, esse vídeo deu muito trabalho. E se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo!